Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de São João, capítulo 1, a partir do versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Capítulo 1, a partir do versículo 11, disse: Veio para os que eram seus, o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, e os quais não nasceram da carne, do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, estamos aqui para cultuar o Senhor, como já louvamos, já glorificamos o nome do Senhor com os lindos louvores. Agora, Deus, estamos aqui para te louvar, para te exaltar, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para agora, Senhor, aprender, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós através da Tua palavra. Fala conosco aqui nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Podeis assentar em nome de Jesus e as palmas exaltam em nome de Jesus Cristo. Nós lemos do 11 até o 14, São João capítulo 1, do verso 11 até o versículo 14, nós lemos para a glória de Deus. Então, queridos irmãos, o que me chamou muita atenção nessa palavra, é que aqui a palavra do Senhor disse, que Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso tranquiliza vocês, tranquiliza a mim, alegra a minha alma e alegra a alma de vocês também. Por quê? Porque pela misericórdia do nosso Deus, Ele veio para o que era seu, no caso aí eram judeus, e eles não receberam. Não gloriamos nisso, achando bom, não assim não, mas para por outro lado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que por cada rejeição dos judeus, a graça chegou até a nós, que o recebemos. Isso tranquiliza, alegra a sua alma, porque Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a nós, a tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E então, como está escrito aqui na palavra do Senhor, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui é importante que o Verbo se fez carne. O apóstolo aqui, São João, ele está falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele falou assim, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, é porque nós cremos pelo que diz a palavra do Senhor. Nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, e através do Espírito de Deus nós cremos pela fé de que tudo aconteceu. Mas quando ele fala aqui, eu achei importante isso aqui, por isso que eu quis trazer essa palavra aqui. Falei, como a obra do Senhor, se for eu que vou pregar, eu quero que o Senhor me dê graça para me explicar isso aqui para os irmãos, para nós entendermos, meus irmãos e irmãs, a todos nós, a palavra do Senhor, como está aqui. Olha bem para você ver, o São João diz, e nós vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Eles viram, nós ouvimos e cremos, mas eles viram, estava com Ele, vimos a sua glória. Coisa linda, maravilhosa, é quando
Jesus está presente como Ele está aqui agora. O que importa muito na nossa vida, nos nossos cultos, nos trabalhos da obra do Senhor, o que importa é quando nós, por sua misericórdia, pela misericórdia do Senhor Jesus, nós vemos a glória de Deus, o seu poder, no renovo espiritual, no renovo através do Espírito de Deus, sentir a presença de Deus. Olha, importante a manifestação. Na casa daquele homem, do Simão, Jesus estava lá, chamou ele, convidou para ele ir cear com ele, aquele fariseu. Jesus estava lá, todo mundo alimentando ali numa boa, mas Jesus lá, mas ainda não tinha manifestado, mas ele estava lá. Agora, de repente, sentado ali, chega aquela mulher por detrás dele e começa ali então a chorar, a regar os pés de Jesus com suas lágrimas, a enxugar com seus cabelos, a beijar os pés do mestre. O Simão incomodado quando ela derramou aquele unguento maravilhoso, cheiroso, com aquele vaso de alabastro e aquele perfume lindo por nome de nardo, derramou ali sobre o Senhor Jesus. Houve quem incomodou. Teve algum dos evangelistas que traduziu assim, que Judas, um dos 12, disse: esse perfume não poderia ser dado aos pobres, não poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres, não porque ele tinha dó de pobre algum não, mas porque era ladrão e tudo que se lançava na sacola, ele pegava e roubava. Então ali Jesus falou com eles: olha, os pobres vocês sempre têm com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão. Ela está fazendo isso para mim, para o meu sepultamento. Olha bem, queridos irmãos, agora era a hora de Jesus manifestar, porque o Simão murmurou no coração dele, aquele fariseu, e disse: se ele soubesse quem é esta mulher que está ungindo ele com esse unguento e chorando, enxugando os pés dele com seus cabelos, se ele soubesse que mulher era essa, como se Jesus fosse qualquer um, na mente dele era, né? Se ele soubesse quem era esta mulher, ele não deixaria ela fazer isso não, porque é uma prostituta. Mas Jesus então, percebendo e sabendo, porque Jesus, como ele também ali através da revelação do Espírito Santo, ele falou com aquela mulher samaritana: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela falou: não tem marido. Então ele falou: realmente você falou que não tem marido, porque 5 maridos você já teve e o que tens agora não é teu. Então ele revelou a vida da mulher, e Jesus conhecia o pensamento das pessoas. Quando eles baixaram aquele paralítico dentro daquela casa, e que então Jesus falou assim: perdoados são os seus pecados. Aí eles murmuraram no coração deles: quem pode perdoar pecados senão Deus? Deus, Jesus conhecia o pensamento deles também, e falou: qual é mais fácil dizer a esse homem: perdoados estão os seus pecados, ou dizer: levanta todo mundo da tua cama e vai para a tua casa? Então, da mesma forma, ali ele conheceu o que estava no coração daquele fariseu, e ele contou para ele uma parábola dizendo: Simão, dois servos deviam ao seu senhor. Um devia 500 denários, o outro 50. Ele perdoou a todos os dois. Qual deles vai amar mais a esse senhor? Então o Simão virou e falou: aquele que ele perdoa mais. Aí Jesus falou com ele: realmente disseste muito bem. Eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, porque era um costume naquela época. Chegava uma visita importante, ou que não fosse, mas que dava uma água para poder, lavar os pés. Recebia ele na porta, ungia ele com óleo, recitava o versículo da palavra do Senhor para ele, abençoando ele com aquela palavra, chamava ele para dentro, mandava vir um criado, ele sentado ali, o criado vinha com a bacia d'água, lavava os pés dele, daquela pessoa visitante, enxugava com uma toalha.
com Simão: nada disso você fez para mim. Agora essa mulher não cansa de beijar meus pés, de chorar, e com as suas lágrimas lavar os meus pés, enxugar com seus cabelos, e derramou esse unguento perfumado sobre mim, me ungindo. Olha, Simão, a quem muito perdoa, muito ama. Ela fez isso porque foi muito perdoada, os seus pecados, seus muitos pecados foram perdoados. Então por isso que ela agiu dessa maneira. Quando o homem leva em consideração o amor, a grande misericórdia, a bondade de Deus para com ele, e vê que não tinha nada que nós pudéssemos fazer na nossa vida para nos comprar a salvação dada por Jesus na cruz do Calvário, o homem não tinha condição, podia oferecer 1 milhão de bois, 1 milhão de carneiros, quantas ovelhas, quantos animais que quisesse, em sacrifício, que isso não pagaria, não perdoaria os seus pecados e nem lhe daria direito à entrada no céu. Mas o sangue de Jesus, vertido pelos nossos pecados, uma vez na cruz do Calvário, nos libertou da nossa vida antiga que nós levávamos de pecado, de transgressão, de desobediência, e aquilo que nós fizemos, Deus cancelou o escrito de dívida que havia contra nós e cravou na cruz e nos deu a liberdade para hoje sermos servos dele e cantar glória, glória, aleluia, e louvar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E o apóstolo aqui diz: e nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E realmente eles viram mesmo a glória do Senhor, viram, e como viram, quando Jesus nas bodas de Caná da Galileia, ali o vinho acabou, e Maria disse para o filho: meu filho, o vinho acabou. Ele falou: mulher, que tenho eu contigo? Porque o ministério era do pai agora, a mãe cuidou até ele crescer, mas agora eu tinha que obedecer ao Pai que está no céu. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, mas mandou que eles pegassem talhas, água, e enchessem aquelas talhas de água, que de repente aquela água virou vinho, e então um vinho tão importante, tão saboroso. Por quê? Porque então, quando eles provaram do vinho, os serventes mandaram chamar o mestre Sala, e o mestre Sala, provando o vinho, disse para as pessoas que estavam servindo: vocês guardaram, alguém que estava ali, o noivo, né? Falou com essa: você guardou o melhor vinho para depois? Primeiro sempre serve o melhor para depois servir o pior, e agora você guardou o melhor e para agora serviu o pior primeiro e depois serviu o melhor. Mas ninguém sabia que aquele vinho tinha sido transformado por Jesus, aquela água em vinho. Então eles viram a glória do Senhor quando transformou a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Quando ele chegou ali, e a mulher viúva, que tinha um filho que morreu, a viúva de Naim, e ela vinha, levando ali, chorando, triste, angustiada, amargurada, com aquele filho ali naquele esquife, naquele, sei lá, se era um banguê naquela época, alguma coisa, que eles colocavam a pessoa que morria para levar para o enterro, né? Então já ia aquele jovem para o enterro, e Jesus já vinha com uma multidão do outro lado, e ela lá vai chorando com uma multidão da morte daqui, choroso, porque não podia fazer mais nada, o filho tinha morrido. Diz que ela era viúva de Naim, se era viúva, o marido também tinha morrido. Quem sabe aquele filho era o arrimo de família, hein? Era o que cuidava da mãe. Então, lá vai ela, mas de repente vem Jesus de lá, e quando Jesus aproxima e chega perto daquele resquício, Jesus olha para a mulher e fala para a mulher assim: mulher, não chores. Certamente ela clamou para o Senhor: como é que eu não vou chorar, Senhor? É o meu filho que está aqui no caixão, meu Senhor, como é que eu não vou chorar? E Jesus não podia, segundo a lei de Moisés, ele não podia tocar naquele caixão, porque o homem, segundo a lei, não podia tocar no morto, não, porque se tocasse, ele tinha que purificar e se lavar, porque ele era considerado imundo daquela hora por diante. Mas Jesus não, ele é o Senhor, e ele tocou naquele caixão, prima Mateus, e disse àquele jovem, eu te mando, levanta-te. E o jovem levantou e devolveu a sua mãe. Alguém disse assim: um grande profeta levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João falou aqui, nós vimos, estava com ele, os apóstolos viram sim a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando
ela vem e manda falar com ele assim: Senhor, a minha filha está terrivelmente enferma, ela vai morrer, Senhor. Vem, Senhor. E alguém falou: Senhor, faz esse bem para ele é muito bom para nós, ele nos edificou a sinagoga, faz alguma coisa por ele. E Jesus desceu para poder atender o pedido de Jairo, para curar a filha dele que estava morrendo, que estava doente, a morte, quase a morte, né? Então Jesus já vai, e aquela multidão com ele, comprimindo ele. Mas de repente veio uma mulher que já tinha gastado o seu dinheiro, sofria 12 anos com fluxo de sangue, e já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. Ela estava numa situação caótica da vida, agora certamente não tinha mais dinheiro, agora é esperar a morte, né? Então ela pegou e sentiu e pensou: ó, se eu pelo menos chegar por detrás dele e tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curada. Eita glória, aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. Eu vou ser curada. E foi por detrás. E quando ela toca na orla da veste do mestre, aleluia, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando ela toca, aí Jesus falou: alguém me tocou. Pedro e alguns apóstolos: mas Senhor, a multidão te comprime, te aperta, Senhor. E o Senhor fala: que alguém me tocou? Ele falou: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Esse toque não é um toque de quem esbarra sem querer, ou de quem dá um toque assim casualmente, não. Esse toque é de quem tem fé. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E naquela hora, aquela mulher jamais poderia tocar, entrar no meio daquela multidão e tocar em Jesus, não, porque ela estava numa situação que ela tinha que se purificar. E jamais ela poderia entrar na situação que ela estava no meio da multidão, porque a lei não permitia. Ela poderia ter só uma penalidade por causa daquilo, mas ela entrou no meio da multidão e tocou no Senhor. E quando Jesus voltou para ver, ela temendo e tremendo, porque ela sabia que ela não podia fazer aquilo. Então, temendo e tremendo, confessou Jesus toda a verdade. Aí Jesus pegou e falou: vai, minha filha, a tua fé te salvou. E lá vai ele procurar a filha de Jairo. Vamos dizer, está entendendo? Jesus sai daqui porque o chefe da sinagoga chamou ele ali para ele poder vir e curar a filha dele. E Jesus lá ia com a multidão, a mulher toca, é curada. E Jesus lá vai agora para poder curar a filha do Jairo, o chefe da sinagoga. Quando entrou a menina lá para eles, morreu. E Jesus, e alguém olhou para ela, um dos servos do Jairo olhou para ele e falou para ele assim: ó, não incomoda mais o mestre, porque ela já morreu. Quando Jairo lá ia desfalecer a fé, Jesus olha para ele assim e fala para ele: não temas, crê somente. Ei, não temas, crê somente. Aí agora Jesus vai para lá para poder curar a filha do Jairo. Quando ele vai para entrar, chegamos a certa altura ali, juntamente com aquela multidão, né? Tinha os chorões lá que era pago para chorar. E quando Jesus falou assim: a menina não está morta, mas ela dorme, diz que eles riam dele, coitados, né? Riam dele. Aí Jesus pegou e falou: então Zizão, pode ficar tudo, pode sair tudo, vem comigo só o pai e a mãe da menina. Chamou os seus apóstolos queridos, Pedro, Tiago e João, certamente, entraram lá. E Jesus então, que aquela menina que estava ali naquele leito, morta para o homem, mas Jesus é a vida e ele chegou. Aí então, aleluia, aquela menina ali, Jesus toca na menina e chama ela: Talita comi, e ela levanta. Maravilha, oh glória, oh aleluia, oh bendito seja o nome do Senhor Jesus. Talita comi, e ela levanta. Aí Jesus levanta ela e fala: dá-lhe de comer. Quem está morto, o que quer, gente? Quer comida. Quem está vivo come, quem está morto não come. Quando levanta, ressuscita, quer comida. Então nós temos, para terminar aqui a mensagem, nós temos que estar vivo para Deus, hein? Ó, nós temos que estar vivo e comer, alimentar. Agora eu vou falar espiritualmente, para terminar a mensagem aqui, concretizando tudo espiritualmente. Eles viram a glória como glória, a glória de Deus como a glória do unigênito do Pai em Cristo Jesus.
como está escrito aqui, o São João falando, o apóstolo, e vimos a sua glória, glória como a de unigênito do Pai. Viram mesmo, né? Então agora concluindo, a menina estava morta, ela não comia. Quando acorda, Jesus fala, dá-lhe de comer. E nós também é o seguinte, olha, nós estávamos mortos no pecado. Presta bem atenção, esse finalzinho aqui. Nós estávamos mortos no pecado, sem Deus, sem nada, sem salvação e sem nada. Um dia nós nascemos de novo e vivemos para Deus e para Cristo. Agora nós temos que comer, senão nós morremos. Tem que comer, irmão, senão nós morreremos. Hein? Tem que alimentar, beber água, hein? Beber água. Está entendendo? A água está aqui, ó. Jesus, Ele é a água viva. Beber água e comer pão. Olha o pão aqui, ó. Está na palavra de Deus. Pão quentinho todo dia, não estraga, viu? É pão quentinho todo dia para você comer. Não come biscoito e bolacha, não. Tem muita gente dando bolacha e biscoito aí para os servos de Deus comer. Mas nós temos que dar para os servos de Deus, não é bolacha nem biscoito, não. Nós temos que dar é pão da vida, é o pão quentinho do céu, que Deus enviou através do seu santo poder, que um dia teve aqui, anunciou sua palavra e disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede, porque ele é a água da vida. Vamos comer pão todo dia. Não deixe ler a palavra de Deus, não deixe meditar na palavra de Deus, não deixe observar as escrituras, não deixe, irmãos, em nome de Jesus, de examinar a palavra e de procurar a ler a palavra e orar a Deus, porque nós estamos vivos para Deus e mortos para esse mundo, para nós não morrermos com esse mundo que já está morto, para nós não perder a glória, aquilo que está preparado para nós, que é uma coroa que não murcha, incorruptível no céu, que Deus dará a todos aqueles que obedecem e que guardam a sua santa palavra. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.